Então, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma discussão de caso clínico. Hoje quem vai dar início é o João Pedro. João Pedro, você já é o anfitrião, então se apresenta e manda bala. Só um minuto, chefe. Você vai aqui compartilhar. Aqui. Compartilhar. Vai lá na sua aula. E apresentação. Isso. Aqui, ó. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gostaria de saber se está todo mundo enxergando a tela. Alguém dá um sinal. Tá. Beleza, obrigado. Meu nome é João Pedro, eu sou R1 de Radiologia aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. E hoje meu trabalho vai ser juntamente com o orientador Dr. Pedro. A história clínica é um paciente de 5 anos do sexo masculino que ele realizou um raio-x de tórax de rotina. Foi evidenciada a seguinte imagem. Raio-x de tórax em PA. Gostaria que vocês dessem uma olhada para a gente procurar a alteração ou as alterações. Casinho de músculo esquelético. Cecília. Rapaz, tá meio estourada a janela aí, borrando a área cardíaca, mas não é pegadinha não, né, João Pedro? Não, eu não posso fazer isso no começo, não. Primeira aula do cara, o cara meteu uma pegadinha, porra. Alguém quer falar o achado aí? Ó, começar a elucubrar aqui, né, velho? Uhum. Aqui no arco costal à direita, tem um arco costal aí que tá meio... Pata de caranguejo. É, Tá aí. boa, Thiaguinho. Chegou chutando já. E é isso aí mesmo que vocês falaram. No quinto arco costal anterior à direita, esse arco costal está bífido. Tem uma duplicidade. Isso. Boa. Aqui é em perfil, que a gente não consegue analisar com mais clareza devido à interposição das estruturas. E a impressão diagnóstica foi o quinto arco costal bífido à direita. Um pouco sobre a discussão do caso. Então, nossa aula hoje vai ser sobre as variantes anatômicas e anomalias congênitas dos arcos costais. Essa alteração é um achado incidente e as suas alterações são negligenciadas, porque os médicos costumam pedir um raio-x e focar sempre no parênquima pulmonar ou nas estruturas mediastinais, e acaba deixando de lado essas alterações, principalmente quando o arco costal é anterior, que nós médicos temos o hábito de analisar o posterior, não vê fratura e bola para frente. As manifestações clínicas, elas são, na maioria dos casos, assintomáticas. Então, acaba sendo uma alteração mais estrutural do que funcional. Existem 8 tipos de variações e a gente vai falar um pouco delas ao decorrer da apresentação. A primeira são as calcificações fisiológicas costocondrais e pseudoartrose do primeiro arco costal. Quando nós chegamos próximo aos nossos 30 anos, a cartilagem costocondral ela começa a sofrer calcificações. Isso é fisiológico. Porém, quando essas calcificações ocorrem, por exemplo, no adolescente, no adulto jovem, tem que dar um alerta para nós pensando em doenças sistêmicas, como doenças renais, doenças autoimunes, tireoidopatias e até mesmo câncer. O sinal primordial nessa alteração é a pseudoartrose, que eu estou evidenciando aqui, com o pointer. Nas mulheres, essa calcificação costuma ser central e de formato nodular, já nos homens periférica e de formato linear. A segunda alteração é o arco costal cervical. Nada mais é que um arco costal acessório, em que ele surge e vai se articular com o arco costal abaixo dele.
Geralmente essa alteração é unilateral e costuma ser do lado direito. Pode ser bilateral, mas quando é bilateral é de forma assimétrica. O paciente com clínica, na maioria das vezes, é assintomático. Porém, se for muito intenso esse arco costal cervical, ele pode gerar uma neuropatia no plexo braquial, gerando dor ipsilateral e parestesia do membro superior ipsilateral também. O arco costal curto e hipoplásico é quando o arco costal está se formando e na hora que ele vai fechar anteriormente, ele perde sua capacidade de projeção. Isso ocorre devido a uma fusão precoce do centro epifisário. Então, o arco ele acaba formando uma cicatrização ali e não consegue se projetar anteriormente, deixando esse espaço aberto. Geralmente é bilateral e mais comum à direita. O arco costal bífido é o principal de todos, dessas 8 variantes. É o mais comum de todos, que também é o nosso caso. E o que ocorre aqui é que quando o arco vai se anteriorizar, está se anteriorizando aqui, ele forma essa duplicidade, formando 2 arcos de origem de apenas um arco. Não tem nenhuma repercussão clínica importante, porém é o mais comum de ocorrer. Já o arco costal intratorácico é a anomalia mais rara. E ainda bem que é a mais rara, porque é a que causa mais sintomas. Nada mais é do que uma projeção óssea, que vai se projetar para a região interna do arco ósseo torácico. E ela pode causar lesões tanto no parênquima quanto no diafragma. E assim, como consequência, causar distúrbios ventilatórios. Ela é mais comum à direita e unilateral. A fusão de arcos costais é quando 2 arcos que se projetam posteriormente e vêm em direção anterior, eles se fundem. Essa fusão pode ser completa ou incompleta, no caso que foi incompleta, e ela pode ser anterior ou posterior, também sem repercussões clínicas ao paciente. Temos o forame costal, que nada mais é que um forame mesmo do arco costal. Ele é bem delimitado, então suas corticais são bem evidentes, e é algo que se torna mais estético, nada funcional. Então não traz nenhuma repercussão para o paciente. O que pode ocasionar diagnósticos errôneos, que às vezes o médico pede um raio-x, vê essa alteração, ele não tem tanta experiência radiográfica e acha que é alguma lesão, uma fratura, e por conta desse diagnóstico errôneo, começa a ter condutas errôneas também. A erosão costal e última variante é quando ocorre uma erosão no arco costal, principalmente a região posterior vai sofrer essa erosão, geralmente bilateral, e o paciente, como clínica, se não sofre nenhum trauma, ele é assintomático. Mas quando o paciente tende a sofrer um trauma, essa região é mais frágil e é um local que pode ocorrer mais fraturas. Certo? Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Não, você já encerrou sua apresentação ou ainda não? Aham. Ah, legal. Então, a gente já teve aqui acho que um casinho, eu trouxe, não foi como forma de aula, mas eu trouxe um caso do arco costal intratorácico. Foi recente, a paciente veio com uma cervicalgia, fizeram pescoço e tórax para ela, investigação de um nódulo antigo na região cervical. Na verdade, ela tinha uma pontinha, né, igual esse intratorácico, só que era de um arco costal mais alto. E ela palpava esse arco na fossa clavicular, infraclavicular aqui. Então, era isso, era esse aí, e só que eu acho que era do primeiro arco, não me lembro exatamente, e injetou contraste, e isso era palpável, o médico interrogou tumor, e não era nada, era uma variante anatômica de arco costal
dando essa clínica, até a paciente estava, a enfermagem relatou que a paciente estava nervosa, que achou que estava com câncer, etc. E foi bem recente, eu tentei achar aqui, agora não deu para achar. Mas muito bom o tema e parabéns aí pela apresentação, João Pedro, bem relevante. E variante anatômica a gente tem que saber, cara. A gente faz muito exame e você tem que identificar a variante anatômica do corpo todo, para não dar diagnóstico aí, alertar de uma coisa que não tem, às vezes, muita relevância. Beleza? Correto. Muito bom. Primeiramente, parabéns pela aula aí, João, muito bom, muito bem apresentado também. Só aproveitando o gancho do assunto, quando a gente tem costela cervical, é sempre importante investigar, né, clinicamente a paciente, porque ela pode ter síndrome do desfiladeiro torácico. A síndrome do desfiladeiro torácico, a paciente tem sintomas no membro superior do mesmo lado, geralmente ou da costela cervical, músculo escaleno alterado, alguma coisa do tipo. São várias possibilidades. E aí, dentro da síndrome do desfiladeiro torácico, tem a síndrome do desfiladeiro torácico neural, que foi que você relatou, né, que comprime plexo braquial, e tem o síndrome do desfiladeiro torácico vascular, onde comprime estrutura vascular, que pode ser venoso ou arterial. Então, é aquela paciente que relata que quando vai pôr a roupa no varal, um braço fica dormente. Então, geralmente esse é o arterial. Tem paciente que, quando dorme com o braço para cima, fica com esse braço inchado por conta da alteração do retorno venoso. Então, só lembrar aí dessa síndrome do desfiladeiro torácico, que não é comum de achar, mas de vez em quando a gente depara com pedido para essa suspeita. Exatamente. O ano passado eu tive um pedido desse, não se confirmou no exame, mas era uma anjo ressonância de membro superior, com suspeita de síndrome do desfiladeiro torácico. Dá trabalho fazer uma anjo disso, né? Ultrassom é bem melhor, é bem mais rápido. Você está ali com o paciente, você põe o braço para baixo, põe o braço para cima e acho que ajuda mais. Mas é difícil, porque é examinador dependente, às vezes no lugar não tem ninguém para fazer o exame, aí acaba fazendo a ressonância e exportando isso aí. Mas legal, Mate, valeu aí. Vamos para outro casinho. Bom dia a todos, meu nome é Lucas, eu sou o R2 aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Matheus. Então, a história clínica é uma paciente do sexo feminino de 27 anos e a paciente veio realizar a tomografia de abdômen total para uma controle de ureterolitise à esquerda. E esse exame dessa paciente foi contrastado nesse estudo. Aqui eu trouxe a tomografia no corte axial, mas na fase tardia. Só essa imagem aí, Lucas. Ah, você já tem alteração aí, já? Já. Puta merda. Ai, cadê o Alex? Quem mais quer falar aí? Ah, bom, beleza, agora melhorou, pô. Então volta um pouquinho. Pegadinha. Não, volta um pouco. Não, volta. Essa? Essa. Essa não ainda, certo? Não, essa dá pra. Já volta um pouquinho. Calma, Lucas, você tá nervoso, cara. Calma. Então, não.
Essa parece que tem já um cálice preenchido e já tem uma excreção, do lado direito já tem uma excreção. E tem, parece que a pelve, né, sem contraste. Então, ali à direita, nessa foto aí, já me parece uma duplicidade do sistema coletor, né? Agora passa a outra foto, aí eu não sei se é uma tortuosidade do ureter, né, que poderia ser, ou uma duplicidade bilateral, né? Então parece ter duplicidade bilateral. Pode passar aí, Lucas. Parece que tem duplicidade bilateral. Até então não dá para saber se é completa ou incompleta. Pode passar. Aqui eu trouxe no coronal. Isso, a direita ali se confirmou, né? Sim, A esquerda ainda não. A esquerda agora fez um MIP, né? sim. Fez um MIP, então até então é uma dilatação, é uma duplicação do sistema coletor bilateral. Então, mas... Uma completa até agora. É que eu não trouxe aqui como... eu não trouxe mais imagens dela, mas Aham. ela é incompleta. Ela se juntava no Ela se final? juntava no final. Tá Ela se bom. juntava no final, mas o excretor não ficou tão bom, assim, então a gente não conseguia provar, mas quando ia seguindo, aí via que ela se juntava tipo uns 5 centímetros antes de cair na juve. Então, essa do excretor não ficar bom, não é bem de não ficar bom. É difícil encher, né? Porque Não ficou bom para fazer, não ficou fotogênico, não mas ficou fotogênico, mas é difícil. ficou diagnóstico. Não é um defeito técnico, porque Não, o ureter normal, às vezes ele não vai encher em alguns pontos. Faça o que quiser, aperta a barriga, põe cinta, não adianta que o normal ele vai sumir mesmo, ele vai afinar que ele tá normal, né? exato. Esse caso dessa paciente aí foi interessante que ela fez, só que não foi no nosso serviço, ela tinha uma ureterolitise obstrutiva e eu não consegui informação de onde estava esse cálculo. Então, provavelmente, não, se o cálculo for lá na juve, a gente ia ver dilatação bilateral. Se o cálculo fosse mais em cima, a gente ia ver uma dilatação parcial. Então, isso é legal que até mesmo no ultrassom você consegue ver se tiver uma dilatação focal de uma pelve, do terço médio, inferior, superior do rim, a gente tem que desconfiar de duplicidade do sistema coletor, de alguma sequela ali naquele rim, causando um divertículo, que a gente já trouxe aqui um caso desse, ou até mesmo um cálculo coraliforme que vai causar dilatação só desse segmento específico. Então é isso. A paciente não tinha relato nenhum falando que ela tinha duplicidade, coisa do tipo, mas a gente não tinha o exame anterior dela, tá? Beleza. Lucas, pode dar sequência? Então, devido ao uso de contraste iodado, fica mais evidente a presença de duplicidade incompleta do sistema coletor bilateral, caracterizado por ureter bífido, variação anatômica, com união dos mesmos próximo à bexiga. E só fazendo uma complementação aí do descrição, que assim, o exame não foi feito no nosso serviço, né? Foi feito em outro serviço, mas é muito importante que a gente utilize isso, né? Que no exame atual ficou mais fácil de ver porque usou o contraste, não porque o nosso laudo é melhor, não porque quem laudou é melhor, mas foi a diferença técnica. Então é importante que o paciente entenda isso para que não surjam outros problemas, né? Então é muito importante ter esse cuidado quando você vai dar um laudo
e às vezes muda alguma coisa do exame anterior. Só uma dica. Perfeito. Então, aqui eu trouxe as anomalias congênitas do trato urinário superior. Para começar, quando está na parte da embriogênese renal, o rim ele se forma mais na região pélvica e ele, até atingir a posição tópica dele, ele faz um movimento de rotação. Então, várias das anormalidades que eu vou falar agora é decorrente dessa rotação do rim. Então, as anomalias, elas são divididas em tamanho, forma e posição dos rins. O tamanho, a gente tem, primeiramente, o rim hipoplásico. Ele é um rim de tamanho reduzido, porém, os componentes do sistema coletor funcionam normalmente. O rim atrófico, que ele é pequeno e contraído, e o rim hiperplásico, que ele acontece quando ele é vicariante, que a gente chama, ele compensa o rim contralateral. Então, ele vai aumentar de tamanho e com a função dele aumentar. Aqui eu trouxe duas variações quanto à forma. Então, o rim ferradura, que acontece pela fusão entre os polos inferiores dos rins, que se encontram mais próximos da linha média. No caso, é essa imagem A, e aqui na tomografia no corte axial, a imagem B. E o rim panqueca, que eu acho que já teve um caso aqui, os rins formam uma massa única mediana situada na cavidade pélvica. O sistema coletor era anteriorizado, com os ureteres curtos que drenam em orifícios independentes ou em ureter único, que é a foto aqui da imagem C, da imagem D, que é o rim panqueca. Quanto à ectopia, a ectopia renal simples, que é a ausência de sua morfologia habitual, pois o rim é frequentemente mal rotacionado, que é o que a gente consegue ver aqui nessa imagem B. Então, é o certo, a parte hilar do rim, ela fica de frente com a do rim contralateral. E aqui na rotação, que eu vou falar no próximo slide, não aconteceu isso. Então, é uma ectopia renal simples. Então, também pela topografia renal. E a ectopia renal cruzada, um dos rins se encontra contralateral, a inserção seu ureter na bexiga urinária. E aqui a gente dá para ver nessa imagem A, B e C. Principalmente na B, aqui, que está o rim que era para estar do lado esquerdo, ele está do lado direito do paciente. Então, teve uma renal cruzada, ectopia renal cruzada. Aqui, a má rotação dos rins é comumente associada ao rim ectópico ou infusão, além da possibilidade de obstrução parcial da pelve e ureter dos rins. Então, aqui a gente eu trouxe um rim primitivo fetal, que é pela imagem A, o rim normal do adulto, B, rotação incompleta na C, hiperrotação, o D, hiperrotação exagerada, a E, e a rotação invertida, na F. Essa semana mesmo, eu vi uma tomografia que ela era aqui na hiperrotação, ela era a D. Aqui, quando as lobulações, a permanência dos sulcos corticais na superfície renal, que são encontrados em rim fetal, e costumam aparecer durante a infância como consequência do crescimento e aumento do número dos néfrons, que é na imagem A. Essa aqui eu não consegui imagem dela, a ultrassom, a tomografia. Aqui é a corcova do dromedário, que a gente já pegou aqui no serviço. A ultrassom, que caracteriza por uma alteração da forma e do contorno da face posterolateral do rim. Aqui na imagem ilustrativa. E a hipertrofia do septo de Bertin, que corresponde à coluna de tecido cortical renal localizada entre as pirâmides, resultantes da fusão de dois ou mais lóbulos renais. E aqui no C, no desenho ilustrativo, aqui na imagem do ultrassom, descendo pela linha azul, e aqui na tomografia, onde está mostrando aqui na série.
O divertículo é o local sinal, que o Matheus acabou de comentar sobre ele. É uma cavidade cística revestida pelo uretério, situada no interior do parênquima renal e que pode ser único ou múltiplo. A estenose de Ju, que é o estreitamento da Ju, que pode ser decorrente a uma lesão intrínseca muscular ou de disfuncionalidade funcional desse segmento, que impede o esvaziamento adequado da pelve renal. Então, ele causa uma hidronefrose. E aqui eu trouxe sobre o caso, né? A duplicidade completa, a dois sistema coletor em um único rim ou dois uretérios de um mesmo lado, que desembocam no orifício separados. Quando tem a duplicidade completa, a gente consegue ver a regra de Weger-Meyer, que o ureter que drena a parte superior passa pela parede da bexiga urinária para se inserir inferior e medialmente ao local normal de sua inserção. Então, ele cruza. Aqui nessa imagem do B, dá para ver. Se você seguir o ureter superior, você vê que ele cruza, se insere mais inferiormente. E a duplicidade incompleta, que é o caso, é que há dois sistemas coletores de dois ureteres que se fundem. Então, eles fazem, até no artigo que eu estava lendo, fala que eles fazem em Y, né? Em qualquer nível entre o rim e a bexiga. Esse artigo aqui foi o que eu usei de referência. Ele tem todas essas alterações, e as fotos também eu tirei de lá. Ele é bem explicativo, se alguém quiser ver depois. E aí, obrigado. Obrigado, Matheus, também, por ter me cedido o caso. Ô, Lucas, com Oi. relação à regra aí de Weiter-Meyer aí, você chegou a ler alguma coisa com relação à inserção dos ureteres na bexiga? Qual que causa mais obstrução? Qual que causa mais refluxo? Não, isso não. Lá ele só explicava isso mesmo que ele cruza, e insere inferior e medialmente. Tá certo. É importante ver isso depois, tá? Tá? Essa regra, sempre o que insere em cima, tem até uma musiquinha daquele bom xibom bom bom. O que o de Canta para cima, nós aí, o de Mari. cima insere embaixo, o de baixo insere em cima. Mas eu não vou cantar, não. Era para o Lucas fazer uma apresentação aí, colocar uma peruca, mas não deu certo. Mas o que insere, geralmente o que insere embaixo, ele é o ectópico, né? E ele tem uma inserção mais como é que eu posso dizer? Ele insere mais dentro da muscular do rim, então costuma dar mais uma inserção mais em 90 graus. Então ele não tem aquela passagem entre a parede da bexiga. Então, como ele faz assim, ele tem mais chance de ter refluxo. Então, geralmente, esse paciente que tem duplicidade completa vai ter um refluxo na parte superior do rim. Então, esse rim pode dar mais infecção, o paciente pode ter mais pielonefrite ali naquela região. Até na urografia excretora vai ter aquela imagem do lírio caído, né? Você vai ver a pelve renal mais dilatada e caída assim, que é onde tem mais refluxo. Acho que é isso, né, para acrescentar aí. Exato. Eu já peguei uma nefropatia crônica do polo superior só. Horrível, assim, até você entender o que está acontecendo, né? Mas por conta disso, por conta de duplicidade completa e refluxo do polo superior. Deu uma dilatação muito grande, inflamação, etc. Muito bom, Lucas. Valeu aí. Vamos passar pro Alan.
colocar aqui. Certo, vai ser. Compra ali, acho que é mesmo. Já colocou som? Não, Já coloquei o som. Estão conseguindo ver o slide? Tudo certo. Bom dia a todos, meu nome é Alan, sou residente aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Cecília. Nos caso é um paciente do sexo masculino de 59 anos, tinha um histórico de acidente de moto há 6 meses, tendo apresentado trauma no ombro esquerdo. Foi realizado tratamento cirúrgico para esse trauma, porém ele continuava com dor, associada à limitação de movimentação. Foi realizada uma tomografia e ressonância magnética do ombro esquerdo. Aí eu trouxe os dois, mais ou menos quase ao mesmo nível do corte, mais em axial. Se alguém quiser descrever as imagens. Nossa senhora, hein? Vamos lá. Então, ele tem uma deformidade, né, da cabeça humeral e da escápula, né? Então, parece que ele ficou luxado, né, ou ficou fraturado ali e foi remodelando. Encaixou a cabeça, encaixou na margem posterior ali da glenoide, né? E com esse tempo, né, se bem que aí não... Enfim, eu acho que é alteração degenerativa avançada, né? Então, ele fez uma artrose avançada por uma fratura ou luxação que não foi corrigida, né? Ou foi corrigida e voltou, etc. Tem ali um metal solto, parece que tem um metal em partes moles ali que soltou da cirurgia, né? Mas é isso, é uma fratura que não foi, ou foi feita, mas voltou, não sei o que é isso aí não, cara. É isso, Cecília? Como é que é? Parece uma luxação, parece um Hill-Sachs posterior, né? Reverso. Isso. Isso mesmo. Ele teve o trauma, luxou, né? Aí, como é uma luxação mais crônica, né? Aí vai dando essas alterações mais feias aí, né? Mas tem uma luxação glenomeral posterior. Posterior, boa. Pode ir passando, o Alan. Seguindo, então, vou descrever as imagens. Agora vou deixar como está descrita a parte da ressonância. E realmente tinha a âncora metálica, eram duas, que essa presença de duas âncoras metálicas em partes moles, anteriormente à borda anterior da glenoide, indutores de artefatos de suscetibilidade magnética relacionada à cirurgia prévia, degradando algumas imagens. Que é importante também citar os sinais da luxação inveterada, glenomeral posterior, com fratura e impactação significativa no aspecto antero-superior da cabeça humeral, e edema da medular óssea adjacente, que é o Hill-Sachs reverso, que o Dr. Matheus já citou. E, associado, tinha fratura de achatamento na borda posterior inferior da glenoide, que é o bancar ósseo reverso, que eu vou falar lá na frente na aula. E tinha um moderado derrame articular glenomeral com sinais de sinovite. Vou falar um pouquinho da luxação da articulação glenomeral. Primeiro, elas são em tipos. Tem a luxação anterior do ombro, que é a maioria dos casos, a luxação posterior e a luxação inferior da articulação. Normalmente, a apresentação clínica, o paciente vai ter dor intensa, restrição de movimento do ombro e o principal motivo dessa luxação é trauma. Na luxação anterior, a cabeça do humano ele fica anterior e medialmente, é um pouco inferior da sua localização normal. A gente tem aqui no raio-x mostrando essa alteração. Na luxação posterior, a cabeça humeral é forçada posteriormente em rotação interna, enquanto o braço está abduzido. A principal causa da luxação posterior em adultos é distúrbios convulsivos, mas tem também por choque elétrico
ou terapia eletroconvulsiva, é isso mesmo, que você pode causar esse tipo de alteração. A gente tem a imagem mostrando a luxação posterior, ela é mais rara, a mais comum é a anterior, e algo importante citar que muitas vezes na radiografia é difícil você conseguir avaliar apenas na radiografia esse tipo de luxação. Muitas vezes ela tem um aspecto que parece não ter essa luxação, parece que a articulação está bem encaixada. Quando você faz um AP verdadeiro, você consegue ver que ele não está na posição correta. Então, outras incidências e o AP verdadeiro ajudam um pouquinho para a gente enxergar a luxação posterior. A luxação inferior, se a cabeça do humano é deslocada diretamente abaixo, ligeiramente medial à fossa glenoidal, com o braço frequentemente em abdução acentuada. A gente tem a imagem, luxação inferior. E falar um pouquinho da lesão de Hill-Sachs, que a gente tinha no nosso caso era reversa, mas vou explicar um pouquinho o assunto. Que normalmente a lesão de Hill-Sachs são fraturas laterais em depressão da cabeça do húmero, resultantes da impactação com a borda anterior da glenoide, e indicativos de luxação anterior da articulação glenohumeral. Frequentemente está associada a uma lesão de Bankart da glenoide, que eu vou citar ali na frente. A gente tem uma imagem da ressonância, à esquerda mostrando a lesão de Hill-Sachs, a nível do coracoide, e aqui à direita um suco normal. Quando o Hill-Sachs reversa, é a fratura de impactação do aspecto anteromedial da cabeça do húmero após a luxação posterior do húmero. E é de importância cirúrgica identificar essa lesão e corrigi-la para prevenir a osteonecrose. Aqui a gente tinha a imagem da lesão de Hill-Sachs reversa e uma pequena fratura em lasca aqui, na glenoide, que é a lesão de Bankart reversa, que eu vou citar aqui na frente. Agora, falando da lesão de Bankart. São lesões localizadas especificamente na face anterior do complexo glenoidal labral e representam uma complicação comum da luxação anterior do ombro. São frequentemente vistas em associação com o defeito de Hill-Sachs, com a lesão de Hill-Sachs, e o Bankart reverso ele é resultado de um deslocamento posterior, lesão do lado infero-posterior, não do anterior inferior. Então, isso é importante citar porque ela é o que ocorre normalmente no deslocamento posterior. Aqui a gente tem as imagens mostrando essa diferença. Aqui o Bankart, mostrando esse tipo de lesão. E aqui as variantes deles, que é o Peters, o ALPSA e o GLAD. Aqui a gente tem a lesão, a fratura, mas tem a permanência da cortical nessa lesão. Aqui a gente tem, no GLAD, a gente tem a fratura com permanência da cortical, mas tem a lesão também na cartilagem aqui. Isso é importante citar. E aqui tem na LPSA a gente tem a avulsão do fragmento. E aqui a Bankart reversa, que é na parte posterior. Aqui eu trouxe nessa imagem uma luxação glenohumeral anterior, uma fratura também da glenoide, Bankart óssea, aqui nas imagens A e B, mostrando uma tomografia aqui no corte axial, que é uma reconstrução 3D, mostrando a alteração, e aqui a fratura, a lesão de Bankart na seta, e aqui uma imagem de ressonância magnética, também no plano axial, mostrando a imagem de fratura, anterior da glenoide também na seta, e na cabeça da seta a fratura de impactação, aqui, posterior superior e lateral da cabeça humeral. O tratamento, a única opção de tratamento para o ombro luxado normalmente é a redução imediata. O repouso ele é necessário após a luxação, portanto a imobilização é necessária, e como regra geral, quanto menor a duração da luxação, menos complicação. A artroscopia precoce, reparo labral e debridamento podem ser úteis, especialmente em pacientes jovens com luxação anterior, nos quais há uma alta taxa de recorrência. Deixa eu trazer para vocês aqui as referências. Cecília, quer comentar mais alguma coisa? Alan, quero sim, volta lá nessas imagens aí, mais ilustrativa lá. Isso, essa aí, ó. Então, assim, a gente no primeiro quadrinho aí, a gente vê um Bankart clássico, né, que é a luxação glenohumeral anterior. Então, ele só rompe aí o labro, né, a base do labro. Aí o Bankart ósseo, ele tem a fratura na borda óssea da glenoide aí. Quando tem essa fratura, hoje a gente está fazendo
alguns cálculos aí para falar para o médico solicitante se a lesão é on-track ou off-track, que é dentro do trilho e fora do trilho. Tem algumas regrinhas aí, mas qualquer coisa a gente traz numa aulinha posterior, né? O bancar reverso, que você vê que só pega o labro também. Então, é um bancar de partes moles que eles falam, né? Que pegou só o labro. Pode ter o bancar ósseo, que é o nosso caso, que pegaria uma fraturinha aí na borda posterior da glenoide. Ou pértice aí, que ele, além de romper a base do labro, ele pega o periósteo aí da cortical. Tá bom? E o álpsa, ele avulsiona e desloca o labro. Fala, Alex. Isso tudo você consegue classificar fácil na ressonância? Geralmente dá para ver, mas não é tão fácil, porque fica uma maçaroca, né, velho? Muito edema, então às vezes quando tá clássico eu coloco, quando não tá, paciência. Tá. Esse no pértice aí é cápsula ligamentar, esse deslocamento? Pega o periósteo, Esse né? descolamento, Meio com a aliás? cápsula e o periósteo. Ele desloca a cápsula com o periósteo ali. Oi, e outra coisa que eu tenho na cabeça, que eu não sei o que é, calma aí. O bancar posterior, né, reverso, ele tem a ver com choque elétrico, não tem alguma coisa dessa aí? Foi Isso, falado. eu pedi pro Alan falar, assim, cada vez menos a gente toma choque com menos frequência, né? Mas é um clássico aí de prova, porque assim, você vê na história choque com lesão no ombro, velho, é choque e crise convulsiva. Você tem que lembrar de luxação posterior, velho. Bem lembrado aí, Alex. E o GLAD aí, é uma variação do bancar que ele pega a cartilagem da glenoide. Então tem uma lesãozinha na cartilagem aí e na base do lábio, tá bom? Show. Beleza. Parabéns aí, Alan, pela apresentação. Valeu, Cine, pelo quadro. Pessoal. Opa, Fala, Márcio. fui deixar a criança ali. Só, já que nós estamos falando de dica de prova, quando eu fiz para guardar, Rio Sax, ele pega a borda supero-posterior do húmero, certo? Então, é só você lembrar do sax. Quando você faz assim, para dar o sax, é superior. E o bancar pega a borda inferior anterior da glenoide. Então, quando você pega um banco para sentar, então você vai ficar inferior. Boa. Então, bancar baixo, sax alto. Boa. E outra coisa também, no ultrassom, é interessante quando a gente faz aquela posição para ver o infraespinhal, você estudar bem a cabeça do húmero no ultrassom, que às vezes você consegue ver uma irregularidade ali e sugerir até uma possível lesão óssea ali. Quando o Alan passou num slide lá, tinha a lesão de Rio Sax, né? Que é a fratura ali pós-superior, e tinha o sulco. O sulco ele está um pouco abaixo e ele pode confundir muito a gente na hora de laudar. Você tem que prestar atenção se você está mais baixo, senão você dá a fratura de Rio Sax e geralmente é só a irregularidade do sulco ali mais baixo. Beleza? Beleza. Show de bola. Queria saber se algum residente aí tem alguma dúvida antes de a gente mostrar alguma outra coisa. Algum residente quer fazer alguma pergunta? Algum colega aí, ó? Não, nenhuma dúvida. Então tá top. Cecílio, tem um casinho fácil para mostrar aí? Tem? Passa o anfitrião para o Cecílio, por favor, ou Alan? Então, vou só explicar Passei já.
a dinâmica aí para quem não tem, acho que tem gente que entrou a primeira vez hoje, a gente sempre traz um caso clínico feito por um residente orientado, né, por um staff. E se sobrar tempo, algum staff aí traz algum caso da semana dele para mostrar para gente aí também. É o caso, se o Cine vai mostrar um casinho, manda bala, Cine. Então, esse é um casinho clássico aí de rotura do LCA, né, do ligamento cruzado anterior. Então, assim, você vê que o ligamento aqui, geralmente ele rompe proximal, tá bom? Fica horizontalizado as fibras, tem essa lesão, essa contusão, porque o fêmur bate aqui atrás na tíbia. Tem um pitfall aqui, ó, que talvez a gente pode dar como lesão na periferia do menisco lateral. Então a gente tem que diferenciar se ele não é um ligamento aqui menisco femoral, tá bom? Ligamento, insere aqui posterior, tá bom? Aqui pode ter a lesão também REMP1, que é uma lesão da cápsula menisco capsular aqui posterior, tá vendo? O menisco tá legalzinho. Aí, uma coisa que eu queria mostrar é o colateral. Então, aqui, a gente tem o colateral aqui, e aqui embaixo você perde ele, né? Ele desinseriu aqui da sua inserção distal. No axial aqui, ó, então a gente vem seguindo ele, né? Aqui o ligamento colateral medial, e aqui ele desinseriu. Então, é uma desinserção completa aí distal do colateral medial. E quando a gente tem ele distancia aqui e os tendões da pata de ganso fica interposto entre ele e o platô tibial medial, a gente tem um nomezinho aí que é uma lesão de Stener-like, igual a lesão de Stener do polegar, entendeu? Isso aí é bom falar para o colega, porque isso aí a cicatrização é pior e às vezes até eles entram aí com cirurgia para reparar isso, porque a cicatrização não é boa, tá bom? Então aqui, ó, os tendões da pata de ganso, eles vão descendo aqui, cortou um pouquinho, mas ele fica interposto aqui e não deixa a cicatrização acontecer aqui espontânea. Beleza? Ô, Cicine, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Desinserção total, assim, não é sempre cirúrgico, então? Eu acho que não. Porque às vezes está próximo ali e às vezes é ligamento tranquilo, né? O cara não é atleta, essas coisas. Aí, às vezes ele desinsere aqui, ó. O mais comum é proximal, mas ele fica próximo aqui, sabe? Aí você faz a contenção ali, não deixa mexer e espera cicatrizar, né? Eu acho que eles levam muito em consideração se o cara é muito ativo e profissional aí para precisar dessa articulação, né? Você vê que até ele encurtou, né? Ele fica engruvinhado, soltou tudo ali no coronal. Aqui no coronal, ó. Cecínio, já que você utilizou esse termo aí, Stener-like, ele pode ser utilizado em outros locais, ou se eu falar lesão de Stener-like, eu já subentende que é no joelho, ou não? Se eu falar lesão de Stener-like no joelho, é redundância ou não? Ó, eu não sei te falar, viu, Mate, mas a gente usa mais, a gente joga o Stener-like junto com a lesão do colateral medial do tipo Stener-like, entendeu? Só o cara lembrar que tem uma sobreposição. Mas eu só vi de lesão de Stener no polegar e Stener-like no joelho. Eu não vi em outro local, não. Beleza. Não sei se o Thiaguinho tá aí. Se quer Muito legal. aí. Eu também não. Também nunca vi em outro lugar, não.
Show. Belo caso, Muito bom. cara. Obrigado aí por compartilhar com a gente o caso aí. Vamos Galera, aparecer, então é moçada. isso. Vamos aparecer todo mundo aí, fazer um joia para a gente encerrar a aula. Fazer um salve. Valeu. Bom final de semana para todo mundo aí. Até a semana que vem. O povo tá tímido. Valeu, bom Um final de abraço, semana. galera. Um abraço, moçada. Bom final de Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom final de semana para todos aí. Valeu. Valeu, valeu.